Olá a todos! Neste vídeo tutorial eu pretendo apresentar o trabalho que eu tenho desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Formação Pedagógica e Informática da Uniaselv. Meu trabalho é intitulado Entre Vídeos e Questionários, uma abordagem integrada para uma avaliação formativa mais adaptativa. Neste trabalho eu visei o uso de questionários online integrados com vídeos curtos, tanto na explicação quanto na introdução dos problemas, com o objetivo de aproximar mais os professores e discentes, bem como fornecer um novo conjunto de ferramentas ao professor que pretende adotar a aprendizagem remota. Meu nome é Cristiano Lima Santos e esta é a agenda que vamos seguir nesta apresentação. Primeiro eu vou apresentar a justificativa desse trabalho, apresentarei então o modelo de questionário proposto, vou fazer um comparativo entre o modelo tradicional no ensino presencial, comparar com o modelo remoto e as suas deficiências, e então vou apresentar a proposta desse trabalho. Apresentarei então os benefícios desta proposta e o processo de criação de um questionário seguindo essa ideia. Tá certo? Então, ao final, eu espero que todos possam criar os seus próprios questionários utilizando a ferramenta Google Forms da Google e vídeos que podem ser publicados no YouTube ou em outro site de compartilhamento de vídeos e utilizado no seu questionário. Bom, vamos então falar um pouquinho aqui a respeito da justificativa desse trabalho. O objetivo é contribuir com o programa 2 da formação pedagógica da Uniaselv, que se chama Formação e Capacitação Docente, tendo em vista a demanda de uma formação mais atualizada e contextualizada do docente quanto ao uso das novas tecnologias educacionais. Tá certo? Então, o foco do meu trabalho é como a gente pode oferecer novas ferramentas, uma nova capacitação, contribuir com essa capacitação do docente, tendo em vista o uso das novas tecnologias. Dentre as 3 linhas de projeto, escolhi o projeto 3, a avaliação da aprendizagem remota, tendo em vista a importância da avaliação na educação formal, o desafio que representa para a mesma e o seu novo papel como um termômetro do progresso dos aprendizes. Então, a gente sai daquela ideia de avaliação somente com caráter de pontuar, né, feita somente ao final do processo de aprendizagem, e a gente utiliza a avaliação mais como papel formativo, a avaliação formativa, buscando avaliar ao longo do processo de aprendizagem como está indo o progresso do meu aprendiz, tal que eu possa fazer os devidos ajustes no processo de aprendizagem. Então, eu quero explorar aqui a avaliação com um aspecto de averiguar, de mensurar como está indo o progresso, né, dos nossos aprendizes, para que a gente possa então fazer os devidos ajustes no processo de aprendizagem. Seja uma estratégia para toda a turma, seja uma estratégia mais personalizada para cada aprendiz, seja quanto à adoção de algum material de apoio específico. Eu espero que a gente consiga ter as respostas necessárias para que a gente tome essas decisões a partir da avaliação formativa. Assim, esse trabalho explorou a integração entre vídeos e questionários na avaliação da aprendizagem remota, com o intuito de oferecer uma ferramenta de avaliação online que permita ao aluno investigar as opções oferecidas e assim torná-la também um momento de construção ativa do conhecimento. Ou seja, por meio da adoção de vídeos curtos dentro dos questionários, tanto na introdução do questionário e na sua conclusão com as devidas orientações quanto ao progresso do aprendiz, bem como um feedback para cada uma das questões respondidas pelo mesmo, eu espero que essa interação, né, digital permita ao aprendiz reforçar ou recondicionar, fazer as devidas acomodações e modificações na informação que ele recebeu, de forma a construir o seu conhecimento. Ao mesmo tempo, eu espero que esses questionários sirvam como uma ferramenta para o professor saber como está o progresso do aprendizado de cada um dos alunos, de forma que ele possa tomar as devidas medidas
quanto a uma readequação de suas estratégias, de suas metodologias. Bom, e como é que funciona o modelo de questionário proposto por esse trabalho? Primeiro vamos entender como é que funciona o modelo tradicional, né, com a sala de aula presencial, e comparar com o remoto. Então, no modelo tradicional, o aluno durante a aula, né, ou em casa, ele responde exercícios, questionários, né, atividades, trabalhos, e ele entrega então essas atividades ao professor ou professora que vai dar o devido feedback a respeito daquela atividade. Então, o aluno desenvolve uma atividade, entrega ao professor ou professora, o mesmo vai fazer a correção das atividades e devolver um feedback. Então, esse processo na sala de aula, ele funciona muito bem porque os dois estão presentes no mesmo espaço, no mesmo tempo, e isso facilita a interação entre eles. Já no modelo remoto, eu tenho ainda as atividades, só que elas agora são executadas por meio de um computador, por meio de um celular, por meio de algum equipamento eletrônico, geralmente conectado à internet. Só que depois que eu termino a atividade, eu não tenho um feedback imediato do professor, já que agora a aprendizagem ocorre de forma assíncrona. Então, eu estou desenvolvendo minha atividade e encaminho ao professor, mas eu vou ter que aguardar até o momento em que ele possa corrigir e devolver para mim, e aí eu terei que estar online posteriormente para que eu possa ver essa resposta. Então isso causa alguma lentidão, o aluno não sabe como é que ele se saiu no exercício. É claro que a gente também pode, após a resolução do exercício, entregar as respostas, as soluções dos problemas do exercício em texto ou em outro formato, mas geralmente esses formatos também não são muito atraentes para o aluno. Então, nesse modelo proposto, eu continuo tendo atividades que vão ser desenvolvidas por meio de um computador ou de um smartphone, só que assim que ele termina a atividade, a cada exercício, ele vai ter um feedback também pelo computador, pelo celular, por meio de um vídeo. Então, vai haver um feedback o tempo todo entre o aprendiz e os conhecimentos armazenados em vídeo, gravados pelo professor ou por um docente conteudista, tá certo? Então, na medida que o aluno vai resolvendo os exercícios, ele vai tendo acesso a vídeos explicando se a sua solução está correta ou não. Então, qual é a vantagem disso? Eu posso apresentar a ele um vídeo logo no início do exercício para recordar o assunto. Eu posso utilizar vídeos para parabenizá-lo sempre que ele dá uma resposta correta. A gente vai ver como fazer isso aqui. Eu posso apresentar um vídeo diferente para cada resposta errada, né? Então, a depender da resposta que ele deu, eu posso ter um vídeo diferente de resposta, tá? Então, não precisa ser o mesmo vídeo para todas, de forma que eu consigo tornar mais personalizada a correção da atividade junto com o aluno, tá? Sem a necessidade do professor estar naquele momento. E ao final da atividade, eu vou apresentar aqui nessa proposta, eu posso também introduzir um vídeo explicando como o aluno deve prosseguir agora, né, orientando ele, quanto a partir do desempenho que ele obteve no exercício, quanto ao que ele deveria fazer. Se procura o professor, caso tenha tido um rendimento não muito bom, se deve revisar os materiais, se deve fazer uma nova lista, enfim. Então, temos essa possibilidade aqui, graças à introdução dos vídeos, e esses vídeos têm várias vantagens, né, em relação a material simplesmente textual. Por exemplo, hoje em dia a nova geração ela está muito mais atenta, ela consegue assistir horas e horas e horas de vídeos, mas ela não consegue ler muitas páginas de texto. Então, isso faz com que seja mais interessante essa abordagem. Além disso, eu consigo, por meio de um vídeo, fazer simulações, animações, né? Coisas que com texto ou mesmo com algumas imagens, talvez eu tenha mais dificuldade, principalmente de fazer aquela representação para o aprendiz. Bom, mas para que isso dê certo, eu vou embasar a proposta desse trabalho em 3 pontos. Primeiro, questões objetivas. No caso, eu vou trabalhar com questões aqui de múltipla escolha, porque são
bastante fáceis de associar com o vídeo correspondente. Se eu deixar questões discursivas abertas, eu vou ter mais dificuldade de conseguir fazer o cruzamento entre um vídeo e aquela resposta. Vídeos curtos, como já falei, por que não vídeos longos, né? Poderia trabalhar com vídeos maiores, com turma de ensino superior, talvez um técnico profissionalizante, mas no fundamental, no ensino médio, principalmente no fundamental, é interessante vídeos mais curtos, devido ao tempo que a gente tem de atenção, né, principalmente quando a gente é mais jovem, a um conteúdo. Quanto mais jovem a gente tem um menor tempo máximo de atenção que a gente dedica a alguma coisa. Então, eu preciso aproveitar e não trabalhar vídeos longos demais, senão o aprendiz pode se perder no meio do vídeo, ele pode começar a ignorar algumas informações. Então, focando em vídeos curtos, eu consigo trabalhar dentro daquele intervalo de tempo de atenção que ele possui. E, por fim, uma linguagem clara, tanto na elaboração das questões, quanto dos vídeos, para garantir que o aprendiz consiga compreender tudo que está sendo falado. Bom, então é essa a proposta, o uso de vídeos curtos integrados a questionários como uma forma de avaliação formativa mais adaptada às necessidades de discentes e docentes. E quais são os benefícios dessa proposta? Primeiro, melhor uso dos recursos humanos e tecnológicos. Apesar de que esse tipo de questionário vai dar um bocado mais de trabalho, né? Porque agora não é somente elaborar um questionário e entregar uma folha com as respostas, eu vou ter que, para cada resposta, gravar um vídeo explicando aquela solução. E posso e deveria gravar também vídeos para cada uma das alternativas erradas também, de forma a fazer uma correção muito mais pontual, né, quanto ao processo de raciocínio do aluno. Mas, por outro lado, eu vou ganhar muito no fato de que um questionário desse vai ser reutilizado por várias turmas. Então, a questão do reuso aqui desse questionário por várias turmas, quando é um questionário muito bem feito, ajuda bastante. Torna o processo de aprendizagem e avaliação mais agradável, porque é muito mais interessante para o aprendiz ver e ouvir. Esses canais de comunicação a gente utiliza muito mais frequentemente do que quando a gente explora somente a visão por meio da leitura, que pode se tornar um pouco mais cansativo, principalmente em atividades maiores. Aproxima mais docentes e discentes, principalmente quando os vídeos são gravados pelo próprio docente, né? Porque o aluno já está acostumado com a voz do professor, com a imagem do professor. Então, naquele momento em que ele está ali vendo e ou ouvindo o seu professor, é como se ele estivesse em sala de aula. Ele é temporariamente teletransportado para a sua sala de aula, mesmo aqueles que fazem educação à distância, ou seja, a sua casa é a sua sala de aula, ou o polo onde ele tem as aulas é a sua sala de aula. Ali naquele momento ele vai se sentir em classe, tá certo? Ele se sente realmente online, no caso, com uma educação mais síncrona, apesar de que se trata de um vídeo, tá certo? Ele vai se sentir mais incluído naquele momento. Aprendizagem e avaliação no ritmo do próprio aprendiz, uma vez que ele pode pausar o vídeo, repetir o vídeo, aumentar o volume, pular o vídeo caso ele considere que já sabe daquele conteúdo e que não precisa. Por exemplo, no caso de quando faz a resposta correta, ele acerta a resposta, se ele não quiser ouvir a confirmação da explicação, ele pode passar para a próxima questão. Da mesma forma, se ele tiver dificuldade na compreensão da pergunta, ele pode pedir para repetir várias vezes, ele pode voltar o vídeo e repetir várias vezes, tá certo? Sem que isso atrapalhe o ritmo da turma, já que ele vai fazer isso só no seu computador, no seu celular. Orientação ao aprendiz quanto aos próximos passos. Um dos objetivos nesse questionário é justamente a introdução por meio de texto e ou vídeo, ao final, explicando como o aprendiz pode mensurar o seu resultado, né, avaliar o seu desempenho a partir do que ele acabou de responder no questionário e quais são as possibilidades de próximos passos que ele pode executar. Se procura o professor, se reforça lendo o assunto, se faz novos exercícios. E oferece informações ao professor para decidir novas estratégias de reforço.
Então, o professor, por meio dos resultados desse questionário, a gente vai ver que tem um dashboard, um quadro onde o professor pode verificar as respostas dadas pelos alunos. E aí ele pode verificar quais questões a turma inteira ou a maior parte da turma teve dificuldades, e então ele vai traçar uma estratégia de reforço com toda a turma para aquele tipo de questão. E as questões que somente um, dois, três alunos tiveram dificuldade, ele pode tentar traçar uma estratégia de reforço mais individualizada, somente com aqueles alunos. Tá? Isso por quê? Porque a ferramenta vai oferecer essa informação para ele. Se ele não tivesse essa informação, ele não poderia tomar esse tipo de decisão. Bom, e como é que seria o processo de criação desses questionários integrados com vídeos? Bom, a proposta seria a seguinte: inicialmente eu vou ter um vídeo no início do questionário introduzindo o assunto antes de chegar nas primeiras questões, tá certo? Então o professor vai criar um questionário envolvendo um tópico de uma disciplina. Por exemplo, eu escolhi para o piloto aqui o assunto equações do primeiro grau da disciplina de matemática, tá certo? Então, a partir desse tópico, eu vou construir um questionário. No meu caso aqui, eu construí um questionário com 3 questões somente, para ficar bem curto e fácil de apresentar aqui para vocês. O questionário, então, vai inicialmente introduzir um vídeo curto explicando o novo assunto ou revisando. O professor pode escolher. Inclusive, se ele quiser, ele pode utilizar esse formato de questionário também, até para introduzir novos conteúdos, tá certo? Não somente na forma de reforço, de exercício. Ele pode introduzir um novo assunto e usar as questões para balizar, para avaliar se o aluno está realmente acompanhando o conteúdo, tá certo? Então também tem essa possibilidade de utilizar esse formato para a própria aula virtual, vamos assim dizer. Então, eu vou poder utilizar tanto com novos assuntos quanto na revisão de assuntos que já foram trabalhados na sala de aula. E após esse primeiro vídeo introduzindo, o aprendiz, né, vai seguir para o questionário em si. Então, na ordem, depois do vídeo, o professor vai inserir cada uma das perguntas, tá? E os vídeos que a gente vai oferecer como feedback. Como? Da seguinte forma. Para cada pergunta, que como eu já falei, eu vou trabalhar com perguntas aqui objetivas, questões de múltipla escolha, porque fica mais fácil para cada resposta certa ou errada amarrar um determinado vídeo, tá? Então, para cada questão, depois que o aluno respondê-la, eu vou fazer a avaliação. Aquela questão, ele respondeu de forma correta ou errada? Se ele responder de forma correta, eu vou encaminhar ele para uma sessão contendo um vídeo ou uma imagem parabenizando-o, tá certo? E incentivando ele para ir para a próxima pergunta. Nos meus vídeos aqui, eu tomei o cuidado de não só parabenizar, como reforçar também a resolução do problema, a solução, apresentando a mesma. Por quê? Porque como são perguntas de matemática, de cálculo, às vezes a gente sabe que a pessoa sem querer querendo acertou, mas não porque fez corretamente o cálculo. Acabou errando, mas acidentalmente ou por coincidência o valor acabou batendo, né? Então por isso que eu reforço a solução, mas o aluno, se ele quiser, ele pode pular. Agora, e se ele não acertou? Se ele não acertou, eu vou encaminhar ele para um vídeo explicando a solução e apontando onde possivelmente ele pode ter se confundido. A depender do conteúdo, é interessante que se grave um vídeo de correção para cada alternativa. Por exemplo, se o aluno estiver estudando biologia, é muito fácil para cada uma das alternativas associar um vídeo explicando por que aquela não é a resposta correta. Isso ajuda o aprendiz a desconstruir aquela assunção errada que ele fez. Como aqui no meu caso são exercícios de matemática, envolve números, eu percebi um pouco mais de dificuldade para gravar vídeos para cada uma das alternativas, explicando por que não é cada uma das alternativas, já que eram trabalhadas com cálculo somente. Então eu estou gravando somente um vídeo de correção para cada uma das erradas e um de parabenização para a correta. Mas repito, pode ser gravado um vídeo para cada uma das alternativas erradas. Tá? Bom, caso a resposta responda de maneira equivocada, então vai para a seção onde está o vídeo
explicando por que ela não é correta. E depois disso, ele vai para a próxima pergunta, tá certo? Ele vai para a questão 2, que vai repetir todo esse processo, vai para a questão 3, que vai repetir também o processo, assim por diante. No meu caso, como eu já disse, serão somente 3 questões. Mas um professor que esteja realmente trabalhando em sala de aula com isso, ele vai querer fazer vários desses questionários, e alguns questionários podem ser tão curtos como ter somente 3 questões, mas outros ele pode querer um pouco maior, com 5, 7, principalmente questionários que sejam feitos para exercício de fixação ou reforço antes de prova, né? Nesses casos, geralmente a gente gosta de explorar um pouco mais as questões e então seriam mais questões, tá certo? E por fim, né, após responder todas as perguntas, após ver os vídeos de explicação, haverá então novas instruções em vídeo ou texto quanto ao que foi aprendido. Então eu posso fazer um vídeo reforçando o que foi avaliado. Nesse caso aqui um vídeo explicando novamente alguma coisa a respeito de equações do primeiro grau. Eu poderia apresentar novamente a fórmula, né, reforçar o aprendizado e apresentar o mesmo orientações quanto a como ele deve proceder com seus estudos. Então, por exemplo, no meu questionário, como eu trabalhei com 3 questões, ao final eu oriento o mesmo quanto a como ele deve proceder caso ele tenha acertado nenhuma ou uma questão somente das 3, 2 das 3 questões ou 3 das 3. Então, por exemplo, se ele só acertou uma ou não acertou nenhuma, eu oriento que ele revise todo o conteúdo, os materiais de apoio, faça um novo exercício e nesse caso eu recomendo como quase obrigatoriamente, né, que ele solicite um atendimento remoto com o professor da sua disciplina. Se o aprendiz acertou 2 das 3 questões, então ele está indo bem, né? Ele acertou 67%. E eu sugiro ao mesmo que ele reforce com novas atividades, tá? E que revise os pontos em que ele errou. E que se ele achar necessário, se ele tiver dificuldades, que contate o professor para ter um atendimento. Já aquele que acertou 3 das 3, eu também parabenizo e eu sugiro ao mesmo, né, eu recomendo que ele reforce com mais algumas atividades e pode prosseguir com os próximos conteúdos, tá? Bom, então no final a gente fica mais ou menos assim: um vídeo introduzindo o assunto daquele questionário, a primeira questão. Para cada questão, se ele acertar, apresenta um vídeo parabenizando. Se ele errar, um vídeo corrigindo, apontando onde foi que ele errou. E depois eu sigo para a próxima questão. Vou para a segunda questão e aí o processo é o mesmo. Apresento as alternativas. Se ele acertar, parabenizo. Se ele errar, corrijo. Tá? Agora só uma coisa. No meu caso aqui nos vídeos, eu não explorei vídeos nas questões em si. Só geralmente nas respostas. Mas nada impede que você trabalhe com o vídeo também introduzindo a questão. Pelo contrário, é até mais interessante, torna mais prático, mais próximo do que acontece em sala de aula. E o objetivo desse questionário aqui é justamente esse, é torná-lo tão próximo quanto é possível da sala de aula, da interação que a gente consegue na sala de aula. Então, continuando, na questão 2, se errar, ele vai para o vídeo de correção, se acertar para parabenização. Continua, mesma coisa com a terceira, até que no final ele vai ver o vídeo de encerramento ou reforço, tá? Perceba que eu estou tomando cuidado de ter um vídeo introdutório e um encerrando. E apresento a pontuação. Tudo isso a gente consegue fazer utilizando ferramentas gratuitas como o Google Forms da Google e o YouTube como um canal para disponibilizar os vídeos, tá certo? Então você não precisa pagar. Para a gravação dos vídeos, eu utilizei o LibreOffice Impress para a criação da apresentação com as respostas. Então, quando eu apresento as soluções das questões, eu criei uma apresentação mostrando o passo a passo da resolução e gravei utilizando o software Active Presenter, a versão gratuita dele. Ele tem a versão gratuita e paga. Então, tudo que vai ser apresentado aqui é possível de ser feito sem utilizar ferramentas pagas,
sem ter um ônus ao professor, tá certo? Bom, vamos então agora ver como é que é construído um desses questionários. Eu vou reconstruir aqui o questionário que eu fiz sobre equações do primeiro grau. Inclusive, este é o link. Se você quiser acessar e ver como ele ficou ao final, aqui está, tá certo? É só acessar esse endereço. Vamos agora construí-lo. Eu estou aqui no Google Forms. Eu vou clicar aqui em branco para criar um novo formulário. Aqui está o que eu já criei, mas eu quero um do zero. Cliquei aqui em branco. Eu já vou informar aqui em configurações que se trata de um teste, tá? Porque se não marcar isso aqui, ele vai tratar como se fosse uma pesquisa somente. Então ele vai somente salvar as informações para mim, mas ele não vai dar uma pontuação. E eu quero que tenha pontuação. Aqui em apresentação, eu posso colocar uma mensagem de confirmação que vai ser mostrada ao final. Eu já tenho o texto pronto aqui, do anterior. Eu vou copiar e colar. Esse aqui é o texto que eu apresento ao final deste exercício ao aluno. Então, chegamos ao final deste exercício. Se das 3 perguntas, né, porque como eu disse, vão ser somente 3 aqui, você acertou 0 ou 1, eu peço que revise o assunto e agende com o professor um horário para tirar dúvidas. Se acertou 2, está indo bem. Revise o assunto e faça mais alguns exercícios. Se sentir dificuldade, converse com o professor. E 3, parabéns, responda a próxima lista de exercícios e conseguindo um resultado tão bom lá, pode prosseguir com os próximos assuntos. Essa mensagem de confirmação é a que ele vai receber ao final, tá certo? Ele não vai ver desde o início. Se você quiser que mostre uma barra de progresso enquanto ele está respondendo, você pode marcar aqui, tá certo? Eu não vou colocar, mas se você quiser, você pode marcar, que eu vou deixar exatamente como eu fiz o primeiro. Vou dar um título aqui ao meu formulário. Pronto, equações de primeiro grau. Aí esse título aqui eu coloco aqui em cima, tá certo? Que esse nome aqui é o que aparece lá na página do Google Forms. Esse aqui é o que mostra para o usuário dentro do formulário, mas esse aqui é o que mostra lá no Google Forms. Então é bom deixar os dois o mesmo ou bem parecido. Aqui na descrição eu já tenho um texto pronto. Esse texto aqui é o que eu vou utilizar para introduzi-lo antes mesmo do primeiro vídeo explicando, tá? Então, antes de ter o primeiro vídeo explicando a respeito do exercício, eu já tenho um texto aqui. Então, bem-vindo à primeira lista de exercícios sobre equações de primeiro grau. Aqui vamos verificar o quanto nós entendemos como funcionam as equações de primeiro grau e como resolvê-las. Este exercício conterá 3 perguntas e, após cada uma delas, você verá um vídeo explicando sua resolução. Agora, assista o vídeo a seguir e mãos à obra. Aí, vou inserir agora um vídeo logo após. Para inserir um vídeo, eu clico aqui nesse botão. E aí eu vou copiar o endereço do vídeo. Tá? Você pode pesquisar pelos vídeos que você já inseriu, ou procurar vídeos de outros professores, de outras pessoas na internet. Como os meus já estão salvos lá no YouTube, que eu já criei o meu questionário, eu vou só copiar e colar os endereços que já estão aqui, tá certo? Eu já deixei os endereços todos prontinhos aqui para facilitar a construção desse questionário. Vou colar aqui a URL do vídeo. Aqui está, é o vídeo em que eu vou apresentar, que eu vou recordar aos alunos o que é uma equação do primeiro grau, né? Na verdade eu vou perguntar a eles equação de identidade e o que é equação impossível e fazer a chamada para resolver os exercícios apresentados. Pronto. Não coloquei título nenhum aqui no vídeo. Quem quiser que apareça alguma coisa antes pode colocar, mas como já tem algum texto aqui antes, eu não achei necessário. Aí, depois do vídeo, eu tenho uma primeira pergunta aqui. Onde eu peço que a pessoa informe seu nome completo. Opa, não preciso colocar isso aqui não, desculpe. Então, essa aqui eu não marquei como obrigatória, porque se o aluno se sentir... às vezes a pessoa não está ainda
num bom nível no conteúdo e fica sem graça de responder o questionário e saber que o professor já está vendo lá, que ele não saiu bem e tal. Então eu estou colocando aqui a parte de colocar o nome como não sendo obrigatória, porque aí o aluno só informa se ele tiver interesse. Mas aí eu vou colocar aqui uma descrição explicando a ele por que pode ser interessante que ele informe o nome, né? Então, se ele informar o nome, né, o que vai acontecer? O professor saberá, caso ele esteja tendo dificuldades, e poderá ajudá-lo. Tá certo? Então, eu já estou dizendo a ele, olha, informe seu nome completo, é opcional, deixo bem claro aqui. No Google Forms, se você quiser que alguma coisa seja obrigatória, você tem que marcar aqui. Se não quiser que seja obrigatória, deixa desmarcado. Mas eu gosto de, quando é opcional, deixar bem claro, como é o caso aqui, digitando no texto mesmo, para que o aluno saiba que não é obrigado a colocar o nome dele. Tá? Mas, como eu coloquei aqui, é interessante porque aí o professor vai poder ajudá-lo. Bom, depois disto, a gente vai para a nossa primeira sessão. Eu vou criar uma sessão aqui. O que é uma sessão e por que eu vou precisar de sessões aqui? Geralmente, quem já mexeu com o Google Forms, já criou questionário para pesquisa e tal, talvez não tenha utilizado as sessões, mas as sessões são muito úteis porque a gente vai utilizar elas para redirecionar. Quando a pessoa marcar a resposta correta ou errada, pular para uma determinada seção do meu questionário. Então, eu vou criar várias sessões nesse documento. Essa primeira, se eu quisesse, não era necessário, mas eu vou criar mesmo assim, já que as demais vão ter sessões, né? Para manter o mesmo padrão. Então, essa sessão aqui, estou colocando o nome nela, vai se chamar primeira pergunta. E, deixa eu avançar aqui, vou digitar aqui agora a pergunta em si, né? Então, deixa eu adicionar uma pergunta logo abaixo. E a pergunta é, dada a seguinte equação, determine o valor de x. E aí sim, agora vai ser obrigatória, né? Porque agora estou falando das perguntas em si que o aluno tem que responder. Como se tratam de questões de matemática, algumas equações com frações, com exponencial, radiciação, etc., eu não vou conseguir digitar aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei uma imagem para cada uma dessas equações. Então, essa aqui é essa primeira. Pronto. Opa. Ela ficou abaixo da opção. Dessa opção. Opa, é aqui, desculpe. Cliquei no botão errado. Cliquei no botão para adicionar a imagem na resposta. Se você quiser colocar uma imagem na resposta, é nesse botão aqui do lado. Eu só vi ele estava oculto antes, mas é aqui. Clica, coloquei aqui a imagem. Agora sim, agora tenho a equação. E aí eu vou colocar aqui as opções. A primeira foi 8, 14, 4 e 1. Já eu vou colocar aqui qual é a resposta certa e qual é a resposta errada, porque eu vou ter que apontar para as seções quando eu fizer isso, né? E eu não criei ainda as outras seções. Vamos criar o restante. Ah, faltou uma opção aqui, a quinta opção. Impossível. Eu estou criando esse exercício com 5 opções, tá certo? 8, 14, 4, 1 e impossível. Bom, vamos agora para a próxima seção. Depois de cada pergunta, eu vou ter 2 seções referentes a ela. Uma com o vídeo com a explicação da resposta certa e outra da resposta errada. Tá? Lembrando que, se eu quisesse, eu poderia ter criado um vídeo para cada uma das alternativas erradas também. Tá? O que é mais interessante, porque ajuda a fazer uma correção mais próxima do raciocínio que o aluno teve. Só que, como aqui são contas, às vezes a pessoa fez um cálculo diferente do que a gente prevê, fica mais difícil da gente conseguir chegar nesse ponto. Então eu preferi gravar só um vídeo para cada um. Então eu vou criar aqui agora uma nova sessão. Essa primeira sessão, esse título que eu coloco na sessão vai aparecer para o aprendiz. Então eu tenho que me preocupar com o que eu escrevo aqui, tá certo? Não posso escrever qualquer coisa. Então eu vou colocar esse aqui como sendo minha primeira resposta certa.
E aí logo depois dele eu vou colocar aqui um vídeo. Deixa eu pegar aqui o endereço do vídeo. Esse aqui é o vídeo que eu quero que apareça quando a pessoa acertar a resposta da primeira. Veja que é um vídeo para cada pergunta também, né? Claro, não é só dizer se está certo ou está errado. Aqui eu vou fazer uma explicação a respeito do cálculo. Um detalhe, o Google Forms ele não é perfeito para isso, tá certo? Então, tem algumas coisinhas que a comunidade já vem solicitando a Google, mas que ainda não foram feitas. Por exemplo, vídeo em tela cheia. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, a opção de tela cheia que aparece aqui no canto vai ficar desabilitada no formulário do Google. Se eu esticar o vídeo para caber nessa área toda, vai ficar ótimo para quem estiver usando o computador. Mas quem estiver usando o celular, vai ficar distorcido o vídeo. Então eu vou preferir deixar ele assim mesmo, pequeno, tá certo? Porque aí fica bom a imagem no celular. E no computador, apesar de que fica pequeno, como vocês estão vendo aqui, mas dá para ser assistido ainda, tá certo? Infelizmente, por enquanto, a única forma de resolver seria se eu criasse uma versão diferente do questionário para quem é dispositivo móvel, com um vídeo desse tamanho, e para quem é computador eu colocaria ele maior, mas aí vai dar mais trabalho quando o professor for fazer a correção das atividades, então eu vou preferir deixar os vídeos nesse tamanho. Veja que eu não estou redimensionando. Se quiser redimensionar é só clicar em cima do vídeo, clicar aqui no canto e arrastar, mas como eu disse eu vou deixar no tamanho padrão dele porque fica melhor no celular. Muitos alunos hoje vão responder por meio de celular e no computador não fica tão ruim, dá para ler, né? Dependendo do tamanho de fonte que você usa, dá para conseguir ler aqui normal. Bom, então aqui é o vídeo da resposta certa. Agora eu vou colocar o vídeo para quando ele não acertou. E aí eu vou criar mais uma seção. E essa aqui eu vou chamar de quase. Eu vou evitar utilizar a palavra errada aqui, tá certo? Com o aluno. Então, o aluno ele vai ver isso. Primeira resposta, quase. Passou perto, né? Não era exatamente isso. E aí eu vou colocar aqui agora... Opa, aqui era o vídeo, desculpe. Deixa eu me apagar aqui. Inserir um vídeo, que agora vai ser o vídeo explicando como é que era para resolver a questão. Tá? Veja que ele é parecido com o outro, né? Mas esse aqui no caso ele vai ter uma mensagem diferente no início. Enquanto que o outro parabeniza no início, esse aqui vai falar que passou perto da resposta, mas que tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. Tá? Agora eu vou colocar a seção da segunda pergunta. E aí vou inserir aqui uma pergunta. Ela também é obrigatória. Também vou usar uma imagem para expressar a equação. E as alternativas serão 13, 13,5, 7, 7,5 e identidade. E aí, novamente, a gente vai ter uma seção para a resposta certa e outra para a resposta errada desta pergunta agora. Então, primeiro, se a resposta for certa, e uma seção que a resposta não está correta, né? E aí, vou colocar um vídeo aqui. E aí, terceira seção, terceira pergunta. Terceira pergunta, seção não, desculpa, já estamos na seção 8, né? Terceira pergunta. E aí, vou adicionar aqui uma nova pergunta.
Deixa eu pegar aqui o texto da pergunta. Obrigatória também, deixa eu ver se eu coloquei a outra como obrigatória. Sim. Obrigatória também. Vou colocar aqui a imagem da equação 3. E as opções 4, menos 4, 15, menos 15, impossível. E aí, mais uma vez, vamos ter uma sessão para quando a resposta está certa. E aí a gente apresenta um vídeo parabenizando. Todos esses vídeos são vídeos curtos, alguns com 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. O maiorzinho, eu acho que é a resolução de quando a pessoa erra. Esta questão aqui, que acho que chegou a 5 minutos, porque eu vou detalhando todo o passo a passo, né? Então isso toma um pouco mais de tempo. Mas dá para se trabalhar esse tipo de exercício com vídeos assim, de até 3 minutos, 4 minutos, tá certo? Vídeos muito... Também não dá para ser uma coisa muito curta, que senão você acaba não explicando nada. Mas evitar vídeos maiores do que 6, 7, 10 minutos, principalmente com alunos muito jovens, devido ao tempo de atenção que eles têm, né? Quase. E a última, agora deixa eu lembrar aqui o nome da seção que eu coloquei para resultado, se foi resultado ou se foi orientações finais. Pronto. Então, depois de responder a todas, eu tenho aqui uma última seção, orientações finais, onde eu vou apresentar o vídeo encerrando a atividade. E depois daqui vai para uma tela que vai mostrar aquela mensagem final que eu coloquei aqui. Essa mensagem aparece numa tela depois desse último aqui, tá certo? Depois desse último vídeo. E logo depois ele vê a pontuação dele. Mas não está pronto ainda. A gente já colocou aqui como um questionário, né? Já coloquei aqui a mensagem final, de apresentação final, mas eu ainda não fiz as amarrações, nem coloquei as pontuações. Vou voltar aqui agora e colocar a pontuação de cada questão, né, os itens, né, qual é a resposta correta e para onde deve ir. Então, por exemplo, nessa questão aqui, a resposta correta é esta aqui. Peraí, deixa eu clicar aqui para informar a chave de resposta, né? Clica ali em chave de resposta para indicar qual é a resposta correta e dizer quantos pontos vai oferecer nessa questão. Então eu vou dar um ponto em cada uma delas, no total serão 3, e a resposta correta aqui é essa primeira. Marquei. Quando a pessoa responder, eu vou querer que ele vá para uma determinada seção de acordo com a resposta que ele deu. Então eu tenho que colocar isso aqui em todas as questões. Aí. Vou mostrar aqui de novo. Aqui nesses 3 pontinhos eu clico e vai aparecer aqui a opção aí, ir para a seção com base na resposta. Para que isso? Porque quando a pessoa responder, eu quero que ele vá para uma determinada seção se ele estiver certo ou para outra se ele não acertou a resposta. Tá? Aqui, se desejar, você pode colocar para voltar para a própria seção, tá certo? Ou não marcar nada. Os dois casos vão funcionar. Então, tanto você pode marcar aqui, eu gosto de marcar aqui para voltar para a primeira pergunta, mas não é necessário porque como eu marquei aqui com
como obrigatória, só vai deixar seguir quando a pessoa responder. Então, vou aqui agora de novo, clicar aqui, ó. Para qual sessão eu quero que vá? Continuar para a próxima sessão? Não. Quando ele acertar essa, ele vai para a primeira resposta certa. Nas demais, como não estão corretas, ele vai para a primeira resposta quase. Tá certo? E aqui entra aquilo que eu falei. Eu posso ter uma resposta diferente, né? Um vídeo diferente para cada uma das respostas. E basta que eu selecione aqui para onde eu quero que vá. E aí eu vou ter que criar uma sessão diferente para cada uma das respostas, para que seja mais personalizado quanto à correção. Então, a resposta correta vai para a primeira resposta certa, as outras vai para a primeira resposta quase, que foi onde eu coloquei os vídeos corrigindo. Quando terminar aqui a primeira resposta certa, eu não quero que vá para a próxima sessão, porque a próxima sessão, ó, é mostrando a resposta de quando a pessoa erra. Não, eu quero que pule e vá para a segunda pergunta. Tá? Então, após a primeira resposta certa, né, de ver o vídeo da primeira resposta certa, ele vai pular para a segunda pergunta. Aqui no resposta quase, fazer a mesma coisa. Eu vou mandar que ele siga para a segunda pergunta, que por coincidência já é a próxima sessão. Então, poderia até deixar como já estava. Na segunda pergunta, vou fazer agora a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. A resposta correta é 7,5. Deixa eu marcar aqui. Né? Cliquei em chave de resposta para marcar qual é a resposta correta. Essa daqui. Vou atribuir um ponto. Tá? 7,5 está aqui marcado. Essa é a resposta correta. E vou colocar agora para onde vai. Então as outras são erradas. Então vai para a segunda resposta quase. Segunda resposta quase. Quase. Essa aqui é a certa. Segunda resposta certa. E segunda resposta quase. Tudo certinho aqui. Vamos agora para a próxima. E aqui é a mesma coisa. Se você deixar assim, não tem problema, porque como está marcado como obrigatório, não vai deixar seguir. Tá certo? Mas se quiser, você pode botar também, voltando para a própria pergunta. Mas repito, isso aqui não vai influenciar na pergunta se ela estiver marcada como obrigatória, porque ele não vai deixar seguir. Segunda resposta certa vai para a terceira pergunta, né? Essa aqui também. E na terceira pergunta, a resposta correta é a segunda alternativa. Deixa eu marcar aqui. Dando um ponto por ela. Veja que aqui em cima já está mostrando que tem um total de 3 pontos até agora nesse exercício. Tá? E essa é a correta. Deixa eu marcar logo ela. Terceira resposta certa. E as demais, terceira resposta quase. E aí, vou manter aqui na terceira pergunta. E quando vier para cá, ele segue depois para orientações finais, né? Porque já terminou as perguntas. Então agora ele vai seguir para a orientação final. Aqui também. Nas orientações finais já estou com o vídeo e com isso a gente encerra o questionário da gente, tá? Agora eu vou mostrar aqui como fazer para gerar o link para enviar, né? Então clicando aqui em enviar, aqui ele vai dar, eu posso enviar por e-mail se eu tiver os e-mails dos alunos, eu posso incorporar numa página, então se eu tenho um blog, uma página, um site onde eu queira mostrar esse questionário lá dentro, diretamente na página, eu posso colocar aqui, ou eu posso compartilhar o hiperlink, que é o mais comum, que a gente pode gerar um hiperlink curto, copio esse hiperlink aqui, ó, basta enviar ele via WhatsApp, e-mail, colocar no site da escola, na plataforma de gestão de conteúdo da escola, enfim, em algum lugar onde os alunos possam acessar. E o questionário ficou assim. Vamos abrir aqui. Eu devia ter colocado a numeração ali antes, vou colocar para ficar igualzinho a como foi o outro, né? Deixa eu colocar a numeração aqui. Eu fiquei na dúvida se ele tinha inserido automaticamente. Mas vai ficar estranho. Não, é 100 mesmo. Desculpe, é porque eu imprimi e na versão impressa ele mostra essa numeração, mas não tem. Não tem. Deixa assim.
Então, aqui está o questionário, como ele ficou. Então, o título do questionário, um texto de boas-vindas, um vídeo que a pessoa vai poder assistir, basta clicar aqui. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e vamos ao nosso primeiro exercício sobre Como eu disse, equações de infelizmente primeiro ele grau. não permite que coloque em tela Cristiano cheia, eu Santos e vou espero que acompanhar a Google vocês nesta corrija isso o atividade. quanto antes. No celular vai mostrar ok, vai ficar no tamanho da tela, tá certo? No computador aqui fica um pouco pequeno mesmo. A pessoa informa o nome dela, é opcional, não é obrigatório. Segue aqui e aí vai responder cada uma das perguntas. Essa aqui eu vou acertar. Aí o vídeo da resposta certa, né? E aí eu poderia assistir, vou pular. Agora eu vou errar. Ó, quase, né? Não acertei aqui o vídeo, que eu assistiria para ver a explicação. Outra coisa ruim é que não tem como desabilitar o botão voltar no Google Forms. Então o aluno pode avançar, recuar, alterar a resposta e avançar. Eu sugeriria que pedisse aos alunos que não fizessem isso, porque ele voltando e desfazendo as respostas, só vai criar, como aqui é uma avaliação formativa, não pontua, só vai criar a ilusão para ele ou para o professor de que ele acertou tudo, né? Então até ele vai saber que não acertou porque ele marcou errado e tal, mas o professor não vai saber que ele marcou errado se ele voltar e desfizer. Então eu recomendaria à minha turma que não utilizasse o botão voltar, né? Só utilizasse em prova, né, valendo pontuação mesmo, né, valendo nota, etc. Mas nas atividades formativas não utilizar, porque senão o professor perde essa informação. E na terceira, a resposta foi -4. Vou acertar aqui. Aí ele mostra o vídeo de certo, que eu poderia clicar aqui e assistir. E a sua resposta está correta. Parabéns! Bom, vamos agora revê-la. Vamos refazer essa equação agora para ter certeza. E aí eu vou mostrar aí passo a passo como é que cria a equação, mas vou seguir aqui. E quando avançar, veja agora o vídeo de orientações finais, explicando como funciona a questão de pontuação. Todos que conseguiram chegar até aqui. E quando seguir mais uma vez, ele vai perguntar se quer realmente enviar. Quando você clicar aqui em ver pontuação, vai finalizar e vai lhe mostrar a sua pontuação. Acertei 2 de 3. Infelizmente não... Outro ponto negativo, né? O terceiro ponto negativo do Google Forms. Né? Infelizmente a ferramenta é gratuita, mas ela não é perfeita. Ela vai mostrar todo o conteúdo, inclusive os vídeos que a pessoa não assistiu, tá? Então isso acaba dificultando um pouquinho, não tem como eu esconder, dizer que tais sessões eu não quero que apareça no resultado final, por exemplo, né? Que eu poderia dizer, olha, sessões com vídeo eu não quero que apareça, só quero que apareça as sessões com as perguntas, que é isso que importa realmente para o aluno, para ele ver aqui no final, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo que se o aluno quiser rever algum dos vídeos, né, ele pode rever. É só ele ir logo abaixo da questão e assistir o vídeo mostrando como é a resposta. Aqui ele está mostrando a questão que eu errei, tá certo? Bom, é só isso, eu espero que tenham gostado e quem quiser pode aproveitar agora e utilizar esse recurso também em sua sala de aula. Até mais!